Olá, boa noite. Você está em mais um episódio do TheoMediaCast e nós temos hoje mais um tema muito relevante, mais um assunto e mais uma pessoa, mais um convidado muito interessante para a gente conversar e poder, assim, ser edificado em mais uma noite de podcast. E hoje nós temos o Frank aqui conosco, ele que é seminarista, hoje atuando lá no Seminário José Manuel da Conceição, mas ele vai falar um pouquinho sobre isso já já. E nós vamos então poder conversar um pouquinho sobre a caminhada de fé, também falar um pouquinho sobre o trabalho editorial que tem sido feito na editora João Calvino e alguns desafios apologéticos com o catolicismo romano. Mas seja muito bem-vindo. Queria agradecer o convite. Tenho certeza que essa entrevista será muito edificante, né? Então, agradecer também ao Marcelo, a toda a equipe do TheoMedia aqui também presente, né? Que faz esse trabalho muito bacana aí nas redes sociais. Excelente, meu irmão. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Então vamos conversando um pouquinho da sua origem, né? Nós temos aqui algumas coisas em comum, porque você, tal como eu, é pernambucano, não é isso? Isso, eu sou natural de Santa Maria da Boa Vista. Uhum. Embora eu não me recorde, assim, da minha infância lá, eu vivi pouco tempo lá. E boa parte da minha infância foi na cidade de Lagoa Grande, ali do lado de Petrolina, né, no Pernambuco. Uhum. Então, que fica ali uns 700 quilômetros de Recife, né? Isso, mais ou menos isso. Uhum. E fiquei lá até os 13 anos, mais ou menos, né, porque aos 13 anos de idade, foi em 2008, minha mãe faleceu num acidente de carro, né? Como meu pai tinha deixado minha mãe, né, a história que eu ouço de quando eu era criança é que meu pai deixou minha mãe quando eu tinha 9 meses de vida. Uhum. Não tem como eu saber disso porque eu não tenho muito contato com minha família. Quem podia contar, não tem como contar, né? E aí, eu fui para casa dos meus avós, na Paraíba. Uhum. E minha família é muito pobre, assim, por parte de mãe. Você tem irmãos também, não? Tenho 2 irmãos. Mais velhos? Não, eu sou mais velho. E os 2 irmãos que eu tive é por parte de minha mãe com o meu padrasto, né? Entendi. Então, só pra gente ajustar aqui, você você nasceu, né, e tudo mais, seu pai sai de casa, muito comum, infelizmente, nossa cultura brasileira, especificamente nordestina, muitos filhos sem pai, né, então a gente tem essa história na nossa tradição triste disso, e eu me lembro, há uns anos atrás, eu era adolescente, faz um bom tempo, e eu me lembro de uma campanha que teve, eu não sei se foi no Brasil todo, mas era uma campanha dos cartórios que chamava os pais para registrarem os seus filhos. Era uma campanha de assumir paternidade. É difícil isso, né? E o mais problemático disso tudo é que a minha família, ela sempre foi um pouco desestruturada, né? Minha mãe casou com 13 e me teve com 15 anos, né? Pra você ter uma noção. Então, é um negócio muito, assim, bizarro, né? Uhum. Mas essa era a minha realidade, então eu fui para Paraíba, para uma cidade chamada Cachoeira dos Índios, ali do lado de Cajazeiras, acho que a 12 quilômetros mais ou menos. Uhum. E lá eu tive um episódio, assim, uma fase da minha vida que eu diria muito difícil, né? Sua família não era evangélica? Não, todos católicos, então... Você foi assim criado, né? Catolicismo, pelo menos nominal, né? Uma mentalidade muito bruta, né? Nordestino, aquele raiz mesmo. Sim. Uma família muito pobre, então eu às vezes ia para casa de alguns amigos ali, tinha pote dentro de casa, não tinha geladeira, aquela coisa bem rústica, com candeeiro. Uhum. Então, de fazer as necessidades no mato, né? Então, assim, era uma vida bem pobre. Mas, por conta disso, né? Eu acho que eu me tornei um peso para minha família, né? Uhum. E aí começou, meu avô, ele era muito bruto. Que é o pai da sua mãe. Isso. Ele lhe assume, tendo uma vez que sua mãe faleceu, e junto com os seus irmãos também. Não, meus irmãos ficaram com o meu padrasto no Pernambuco. Como você não era filho dele, seus avós resolveram assumir você. Foi mais ou menos isso. Isso, e assim, foi um momento muito, muito triste na minha vida, porque eu comecei a ser maltratado pelo meu avô. Uhum. Eu ouvia sempre piadas de coisas de... eu tinha que trabalhar para pagar energia, pagar água, né? Se eu fosse tomar um banho, por exemplo.
Então, eu era muito humilhado também, me sentia muito humilhado e fui expulso de casa. Ele me espancou algumas vezes, né? E eu fui expulso de casa, fui pra rua, literalmente, né? Então, dependi muito de alguns amigos que eu tinha na cidade, né? Sou grato a muita gente aqui, que eu não poderia nem citar o nome, porque é tanta gente que me abraçou, me deu comida, me ajudou. Eu comecei trabalhando na olaria fazendo tijolo, em troca de um prato de comida, né? Então, era uma fase muito difícil mesmo, assim. Isso você tinha 13 anos? 13 para os 14 anos. E daí você ainda ali na região de... Como é o nome da cidade? Desculpe. Cachoeira dos Índios. Cachoeira dos Índios, ali na Paraíba. Você não tinha mais uma casa. Aí você foi pingando, né? Ficando na casa de um, de outro. E para encurtar a história, um pastor me adotou. Um pastor da Assembleia de Deus. Certo. Chamado Marcos. Lá mesmo? Lá na cidade de Cajazeiras. Ah, ok. Porque eu fui para a cidade de Cajazeiras. Eu lembro que eu cheguei e tinha uma livraria chamada Espaço da Bíblia, alguma coisa assim, do Lucas Alves, que até hoje eu tenho contato com ele. E eu falei, olha, eu quero o contato de um pastor, porque eu quero conversar com ele. Aí ele me deu o contato, né, o endereço, eu fui lá na casa do pastor, contei um pouco da minha situação. Aí ele arrumou um colchão, eu já fiquei por ali mesmo. Eu lembro que esse pastor, teve um dia que eu cheguei, eu estava colocando currículo na cidade para trabalhar, né? E aí eu cheguei na casa dele e ele perguntou se eu já tinha almoçado. Eu falei, não, ainda não almocei não. Ele falou, então vá comer. Aí eu fui para o fogão, coloquei a comida, comi, e quando eu terminei, ele olhou para mim assim, a esposa dele tinha saído, né, com a filhinha dele. Ele olhou para mim e falou assim, agora falta eu comer, né? Agora eu tenho que dar um jeito de eu comer. Então, assim, ele te deu a comida que nem ele mesmo tinha, né? Então, assim, isso me marcou muito também. Então, foi uma trajetória muito difícil. Aí eu fui crescendo na igreja. Na Assembleia de Deus. Na Assembleia de Deus. Ali em Cajazeiras. Fui crescendo, comecei a atuar como missionário. Aí, esse pastor foi embora. E eu continuei na cidade. Aí veio outro, o pastor Jefferson, né, que já é falecido, né, a Neia, que é uma pessoa muito querida também, a esposa dele. Até hoje a gente tem contato também. Então ele também foi um pai na fé para mim naquele momento ali. E foi a pessoa que mais investiu em mim, que mais acreditou, assim, dizendo, olha, vai dar certo, né, você é uma pessoa inteligente. E muitas vezes me defendeu porque eu já era o cara das polêmicas, assim, de querer debater apologética. Então eu comecei a conhecer o calvinismo quando ainda era assembleiano, né? E comecei a fase da jaula. A fase da jaula. E você termina a escolaridade ali mesmo? Como é que foi essa questão da escola? Porque deve ter sido bem conturbado também, né? Voltando só um pouco, quando eu fazia o ensino médio, aliás, o fundamental lá no Pernambuco, eu lembro que me pularam da 5ª para a 7ª, porque eu estava um pouco avançado, eu queria estudar no Colégio Militar em Recife. Certo. Eu fiz a prova, passei, mas minha família não tinha condições de comprar as fardas, os materiais escolares, então eu não fui. Só para contextualizar, aqueles que não têm esse conhecimento, né? O Colégio Militar do Recife é um dos melhores colégios do estado, né? Isso. Então, realmente seria um grande privilégio. E aí, eu tinha pulado da 5ª para a 7ª e com os 13 anos eu já estava no primeiro ano do ensino médio. Então eu parei de estudar com os 13 anos. Meu irmão, inclusive, o meu irmão do meio, eu acho que ele terminou os estudos com 15 anos, que lá em casa todo mundo era, assim... Rapidinho. Muito inteligente, né? E essa fase, assim, de estudar, sempre estar interessado em aprender e tudo mais, foi o que me moveu também para... quando eu comecei a morar com o pastor, ele tinha uma biblioteca gigante na casa dele. Então eu comecei a ler o que eu podia de obra. Um dos meus autores favoritos se tornou o A.W. Tozer, né, que é um arminiano muito, muito conhecido também. Então eu tive esses momentos assim de acolhimento também, né, da própria igreja. Fui atuando como missionário aos poucos. O pastor foi me dando oportunidades, eu fui pregando, né? Então, a igreja foi que me abraçou, por assim dizer, né? Sim. E sua família virou a igreja, né? Minha família virou a igreja. E chegou um momento que eu decidi juntar duas coisas, né? O trabalho com
a questão de fazer missões, né? Lá no Nordeste, na região ali de Cajazeiras, tem muito grupo de vendedor que vai para alguns estados, né? Maranhão, Piauí, o próprio Pará também, fazer vendas e fazer cobrança. Aí eu peguei carona num desses e fui trabalhar com eles, né? Ajudando, né? Ajudando lá como vendedor, depois eu fiquei como cobrador, mas eu aproveitava e fazia trabalho missionário, ia evangelizar com os irmãos. Lá em Parauapebas fui... em Parauapebas, várias vezes da minha vida, assim, é uma das cidades que eu mais gosto do Pará, Marabá, Canaã dos Carajás. Canaã dos Carajás é engraçado porque o nome dos bairros lá é Vale da Bênção, Vale do Sossego. O nome das ruas é Profeta Jeremias, Isaías, Paulo, Pedro. Teve alguma influência evangélica aí, né? Eu lembro que eu cheguei lá e foi quando eu tomei a primeira vez o Guaraná Jesus. Então eu fiquei, meu Deus do céu, tudo aqui é evangélico, né? Tudo de Cristo. Guaraná Jesus. Tem um refrigerante Maná também, então... Muito bom. Então, assim, minha vida foi essa. A infância inteira, aquela coisa toda. Aí eu fiz, lá ainda no Pará, fiz o EJA, né? Sim, aí fez a conclusão do ensino médio. Concluí o ensino médio, finalmente, assim, para mim foi um alívio, porque eu sempre ouvia de minha mãe que eu tinha que estudar, porque se eu fosse pro caminho errado, né, fazer coisa errada, só tinha 2 caminhos, que era cemitério e cadeia. E aí eu falava, eu não quero nenhum desses 2, eu quero... E ela, mesmo sendo católica, ela não era católica, assim, daquelas praticantes que ia na missa, mas ela era uma pessoa que, por exemplo, eu cansei de ver minha mãe levando um morador de rua para dentro de casa, para dar banho, cortar o cabelo, fazer as unhas, dar roupa. Minha mãe adotou 2 meninas. Então, lá em casa tinha eu, meu irmão do meio, o Alisson, o Wesley, a Stephanie e a Viviane. Minha mãe adotou 2 meninas. Então, era 5. Minha mãe... Lembrando, minha mãe casou com 13, me teve com 15 e morreu com 28 anos. Né? Então, ela adotou mais 2... Era 5. E uma vida pobre de, muitas vezes, eu lembrar... Meu padrasto chegava em casa... Ele sempre falava assim, tem leite para os meninos? Tem. Tá, o que é que a gente vai comer? Farinha com água ou com açúcar? E pesa no estômago, né? Capitão, feijão com farinha amassado com óleo. Então era essa a nossa realidade, uma vida muito, muito pobre, assim. E é engraçado que eu sinto saudade desse tempo. Né? Eu sinto falta da simplicidade que era em muitas coisas, assim, era aquilo ali, mas a gente tinha felicidade, né? Eu ia para a Fazenda Milano, que foi a fazenda que praticamente eu nasci lá em Santa Maria da Boa Vista. Então a gente ia brincar nas fazendas de uva ali da região, subir no pé de manga, brincar de bola. E era uma vida, assim, muito... eu já percebia Deus me cercando com a graça dele. A providência do Senhor já estava ali presente, ainda que você não tivesse condições de articular isso aí, olhando para trás, é fácil perceber, né? Então, voltando mais um pouquinho, quando eu tinha 10 anos, eu estudava numa escola católica, né, chamada Nossa Senhora Auxiliadora, lá em Lagoa Grande. Nessa escola a gente cantava o hino nacional, jurava a bandeira, fazia a recitação do credo apostólico, o Pai Nosso e etc. E com 10 anos de idade, chegou esse testemunho de Jeová lá em casa, né? Lembro até hoje da Maria, né, que foi lá em casa e começou a oferecer o estudo. Minha mãe falou, esses meninos têm que estudar a Bíblia mesmo. E a gente começou a estudar com os adventistas. Com o testemunho de Jeová. Com a testemunho de Jeová. E eu, numa escola católica, estudando com a adventista. Então, a crise que deu... Ouvia de tudo. Então, assim, eu fiquei abismado com algumas coisas, algumas informações que eu ouvia dos testemunhos de Jeová. Na escola era diferente, porque a gente, quando aprende o credo apostólico, tem lá a Trindade. Tudo certinho. E eu comecei a ter esses conflitos e comecei a ir nas reuniões para entender mais. E a Maria percebia que a gente era muito pobre, então ela comprava chinelo, levava torta de abacaxi pra gente. Então, assim, a gente ficava felizão quando a Maria chegava lá em casa, né? Eu nunca vou esquecer disso também, a Maria, né? Então, e aí começou aquela questão de eu querer articular também isso, de alguma maneira, né?
Eu sempre fui o cara que quando eu ouvia uma coisa, eu ficava tentando pensar, mas por que tem que ser assim? Por que é assim? Uhum. Então, sempre fui uma pessoa curiosa. Eu era o cara que desmontava controle, né? Pegava as coisas, desmontava e fazia outra. Sempre fui uma pessoa... Fazia aqueles carrinhos de rolimã para sair. Uhum. Eu, assim, eu não vou dizer que eu era o santo, né? Sim. Eu também era era uma criança. Desligar o contador da vizinhança. Da rua inteira. Eu fazia muito terror na cidade também, né? Uhum. Mas quando minha mãe faleceu, foi quando eu tive essa crise de achar, opa, peraí, Deus deixou que minha mãe falecesse, agora eu não tenho mais nada, né? Não tenho mais ninguém por mim. Minha família que deveria me acolher, me abraçar, foi a que me maltratou, judiou. Eu estava na rua, passando fome, eu era muito... eu amarrava minha roupa com um cordão de amarrar sapato. Sim. Então, assim, eu era muito magro. Mas questionando a Deus, né? Aí eu peguei a Bíblia, uma Bíblia de estudo Scofield, e comecei a ler de Gênesis mesmo. Isso na casa do pastor? Não, isso já foi um pouco antes. Um pouquinho antes. Mas eu procurei o pastor por causa dessa leitura que eu fiz. Entendi. Eu estava lendo Gênesis, eu comecei do primeiro ali, sem entender nada. Uhum. Nada. Não estava entendendo nada. Mas quando eu cheguei no capítulo 28 de Gênesis, a partir do versículo 10, partiu, pois Jacó de Betsebe foi para Harã. E começa a falar ali da fuga dele, né? Sim. E ele pega uma pedra, dorme, e aí tem um sonho, aí tem aquela visão gloriosa. E nessa visão ele vê o Senhor e Deus fala com ele, Deus faz promessas para ele e tal. Aí já acorda assustado e fala quão terrível é esse lugar, né? O Senhor estava aqui, eu não sabia. Aí ele faz um voto, né? Se o Senhor me der roupa para vestir, me der comida para comer. E eu fui me identificando com o personagem ali. Sim. Eu falei, eu não tô fugindo de ninguém tá querendo me matar, mas... né? Tô numa situação parecida com essa aí, né? E aí eu fui lendo... roupa do corpo, né? Fui lendo as notas de rodapé da Bíblia e tinha lá, Betel significa casa de Deus e tal. Quando eu cheguei no capítulo 35 de Gênesis, foi como se fosse não é um sentimento ruim, foi uma facada que atravessou o meu peito, assim. Volta para Betel, habita ali e ergue de novo voltar para o Deus que te apareceu quando tu fugia da face do teu irmão Esaú. Uhum. Então eu me senti chamado ali. Do capítulo 28 ao 35. Aí foi quando eu procurei o pastor, comecei a trilhar nesse caminho de... Aí inicia essa sua jornada de fé, né? Dentro da igreja. Eu lembro que eu botei a Bíblia debaixo do braço, saí na rua, orando, dizendo, Deus, não me deixa cair na mão de falsos mestres, falsos profetas, pessoas que vão me ensinar coisas erradas. Eu quero aprender a tua palavra de forma fiel, porque eu sabia que eu era criança, mas eu sabia que tinha muita igreja que pensava diferente, que ensinava coisas diferentes, e que somente uma podia tá certa das várias que existem, né? Uhum. Então, por conta disso, eu sempre tive aquela curiosidade de, opa, peraí, será que isso aqui é verdade? Uhum. Então, sempre teve esse perfil que vai te ajudar em alguns momentos, mas te atrapalhar em outros, né? Porque aí nem todo mundo gosta de perguntas difíceis, né? Então, na Assembleia eu tive vários problemas com isso, né? Uhum. Levantar a mãozinha, eu acho que não é assim, não. Porque eu via também, por exemplo, a salvação no Antigo Testamento era pela lei, no Novo Testamento é pela graça. E eu falava, nossa, eu acho que eu tô lendo a Bíblia errado demais. Uhum. Tive problema, tive que chamar um pastor uma vez por causa disso pra me dar uma... Tava dando trabalho lá na escola dominical. Então, assim, eu sempre fui o cara de questionar e perguntar, e teve o lado ruim e teve o lado bom disso tudo, né? Sim. Então, mas aí você falava que tinha concluído o EJA, estava nessa fase de trabalho, não é isso? E quando é que você entende que o trabalho de evangelista, assim, evangelizando ali de porta em porta, né, junto com o comércio, é alguma coisa que envolve o chamado pastoral? Como é que isso vai surgir no teu coração? Vendo a forma que o pastor Jefferson, por exemplo, cuidava da família dele e se dedicava à igreja. Uhum. Era uma pessoa que amava muito a palavra de Deus
E isso ali me encantava. Ele faleceu de câncer. Pouco antes dele falecer, eu não sabia que ele estava com câncer. Eu acredito, nem ele sabia que estava com câncer, né? Leucemia. Então, ele mudou para Mogi das Cruzes. Eu fui visitar ele, a família dele. E a gente chegou lá, a gente conversando. Ele falou, Franklin, você lembra de a gente sentar e discutir? E eu me identificava muito nesse negócio. Eu queria ser igual ele, assim, né? O pastor Jefferson era uma pessoa muito amável, uma pessoa muito querida, muito... Então, a forma que ele pregava na igreja, eu queria imitar um pouco também, assim, né? Aí eu comecei a ver outros pregadores também. Dentro da Assembleia existia algumas instituições de ensino também, então comecei a fazer curso. Eu lembro do Luiz Macedo, o Regis Ribeiro também, que são pastores até hoje. E eu bem jovem no meio dos caras, cabelo branco. E quando é que você saiu do Nordeste? Como é que acontece isso aí? Foi justamente nessa... eu conversando com o pastor Jefferson, né? Conversando com ele, eu falei para ele que eu tinha o desejo de ir sair, né? Ir para fora do estado, e evangelizar e trabalhar e tal. E essa porta que surgiu para eu ir para o estado do Pará, mesmo que fosse a trabalho, eu também teria a oportunidade de fazer um trabalho evangelístico, ter contato com aldeias indígenas, por exemplo, lá e tudo. Eu tive todas essas oportunidades lá. E ele aprovou, ele falou, olha, meu filho, se é isso que você quer, eu não tenho nenhuma objeção para falar contra esse desejo que está no seu coração. Eu fui, passei um tempo lá no Pará, conheci várias cidades do Pará, trabalhando e fazendo trabalho evangelístico, né? Trabalhando e evangelizando. Dormia na casa de pastores, tem um pastor lá em Canaã, por exemplo, eu tenho um contato até hoje com ele, que ele tem uns kitnets, eu ficava lá no kitnet dele e tal. Uhum. E aí um pastor daqui de São Paulo me convidou para eu ir para a região ali do Jardim Elba, que é próximo a Sapopemba. Isso aí eu nem lembro a data, né? O ano. Mas eu era bem jovem, então assim, eu vim para São Paulo, né? Uhum. Primeira vez, eu fiquei escandalizado, porque como era ali próximo a Santo André, a gente passava na Industrial, e aí eu via... O tamanho daquela coisa toda. A promiscuidade ali, aquela coisa toda. Uhum. Primeira vez que eu entrei no metrô, vi duas moças, né, se agarrando lá, eu fiquei, meu Deus do céu, isso aqui não é possível. É totalmente diferente do Nordeste, é totalmente diferente do Pará. Sim. E aí eu fiquei um tempo aqui em São Paulo, trabalhando nessa igreja, com um pastor, né? Que não é a Assembleia de Deus. Era a Assembleia de Deus? E aí, também ajudando na casa de recuperação dependente química. Então, a gente ia para Cracolândia, a gente ia para... Então, eu peguei um pouco mais de experiência nessa área. A gente ia para a Praça da Sé, a gente ia para a Avenida Industrial, ia para Roosevelt, da Praça Roosevelt, né? Uhum. Pregar, fazer trabalho evangelístico. Então, isso me deu outra experiência, né? Sim. Mas aí surgiu a oportunidade de voltar para o Nordeste. E eu amo demais o Nordeste, né? Uhum. Que foi para uma cidade chamada Barro, no Ceará. Certo. Que é próxima a Cajazeiras, mas já fica mais próxima a Milagres, Uhum. Penaforte, ali já chega no Pernambuco também, né? Uhum. Então fui para essa cidade do Barro e fiquei como pastor lá. Mas aí você foi ordenado pastor nesse processo? Eu não entendi o que foi que aconteceu. Eles botaram a mão na minha cabeça e vai pra lá. Eu não sei se foi ordenação. Daqui de São Paulo pra lá. Mas o povo te chamava de pastor. Pastor. Entendi. E eu comecei a arrumar confusão na cidade, porque o nome da rua era Padre Cícero, né? Então eu apresentei um projeto de lei pra mudar o nome da rua, então, lá na Câmara, né? Então, assim, comecei a arrumar confusão com o padre da cidade. Foi na época, próxima à época da eleição, ali pro 2016, 2017, que o pessoal estava discutindo mais política, lá no Nordeste. Sim. Aí começou a surgir a questão do bolsonarismo e a perseguição aos crentes lá. Então, tinha ameaça contra os evangélicos, porque diziam que Bolsonaro ia ganhar por causa dos evangélicos, né, e tal, aquela coisa toda. E chegaram a matar um rapaz de frente à igreja. E aí eu tive uma crise. Que era da igreja, não? Não. Ele estava passando lá e aí eu fiquei com fobia de sair na rua, fiquei com medo, fiquei apavorado assim. Aí resolvi... E se você era solteiro, sozinho? Sozinho. Ali... Eu tava limpando a igreja sozinho lá.
Ah, você viu a situação? Vi. Então, assim, eu fiquei em crise e resolvi sair. Sair dali e é engraçado que minha mãe casou nessa cidade. Eu fui descobrir só depois. Interessante. E eu fui pra lá e não sabia de nada disso, né? Sim. E outro ponto interessante é que essa cidade também fica próxima à cidade que meu pai biológico mora. Eu não tenho contato com ele, mas ela é bem próxima onde ele mora, né? Entendi. Tava ali próximo, mais longe, né? E aí... Você, então, resolve sair de lá. Resolvi sair, liguei pro pastor, o pastor Jefferson na época, eu falei, olha, aqui não dá pra mim, tá muito difícil, né? Os irmãos da igreja cuidavam muito, assim, me ajudavam muito, cuidavam muito bem da igreja lá. Então eu resolvi sair. E aí eu dei uma estacionada, ministerialmente falando, né? Aí eu tenho um amigo chamado Daniel, né? Que ele mora aqui na Zona Norte de São Paulo. Né? Aliás, eu acho que ele não tá morando mais aqui na Zona Norte, eu acho que ele mudou, mas eu simplesmente deu vontade de eu voltar para São Paulo. Eu falei, eu vou voltar para São Paulo. Só que eu peguei um ônibus, umas loucuras que eu faço na minha vida. Peguei o ônibus, vim de ônibus, que eu queria ir conhecendo as cidades, né? E no meio do caminho, acho que chegando ali em Minas, eu coloquei check-in, né? Indo para São Paulo, alguma coisa assim. Aí ele comentou, tá vindo fazer o que aqui, né? Vai pregar onde e tal? Eu falei, não, eu tô indo. Mas vai ficar onde? Eu falei, não sei, eu tô indo. Ainda vou descobrir. Tô indo aí. Aí ele vem aqui pra igreja. Aí foi a igreja lá na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, chamada Fé em Ação. Certo. Foi lá que eu conheci, por exemplo, o Tiago Naruzzi. Ele era dessa igreja, por exemplo, né? Pastor presbiteriano, hoje, né? Mas na época... Ele era dessa igreja. Entendi, ok. E aí eu fiquei lá, morando tinha um espaço do lado da igreja lá, eles me deram lugar pra... Eu falei, olha, já deu certo, eu não tinha um lugar pra morar, agora já tem. E fiquei ajudando lá na igreja. E você se muda de fato pra São Paulo. Fiquei morando lá um tempo. Aí, de novo, aquela crise ministerial, né? Sem saber... como lá era uma igreja neopentecostal, né? Bispa, apóstolo, aquela coisa toda, eu respeito muito eles, assim, eles me ajudaram muito, fizeram parte da minha vida. Eu não tenho do que reclamar nesse sentido, mas teologicamente falando, não era compatível, né? Então você já estava assumindo uma visão mais reformada. Cada vez mais. Teologia da aliança, já estava lendo essas coisas pela internet, livros, essas coisas. E tinha chegado a conclusões, assim, basicamente quase que sozinho, sem muito auxílio de uma pessoa me ajudando, mas resolvi voltar para o Nordeste. Aí o reverendo Murilo Moraes, né, para encurtar um pouco a história, porque é muito longa, ele, lá na cidade de Cajazeiras, ele falou, olha, vem para cá e fica aqui, na igreja aqui tem a casa pastoral, tal. Eu falei, rapaz, eu vou de novo. Aí fui lá para a cidade de Cajazeiras, bem próximo à cidade da família da minha mãe, né? Minha avó, meu avô, meus tios, tudo lá. Eu falei, olha, 12 quilômetros, eu consigo... Será que eu consigo conquistar o coração deles, né? Me reaproximar? Sim. E aí eu comecei a ir várias vezes na cidade. E eu levava a cesta básica pro pessoal, comecei a fazer... Aí o reverendo Murilo me apoiando e indo comigo, né? E aí começou aquela questão de sentir o desejo de ir pro seminário. E o reverendo Murilo falando, olha, case, forme uma família, me apoiando muito, assim, nesse sentido também. E eu estava lá na igreja, só que aquela questão de, sem saber se era realmente o momento de retomar tudo, né? E aí foi quando nesse tempo todo eu pulei essa parte também, né? Que eu comecei a trabalhar numa operadora de turismo. Certo. Com grupos para Israel, Grécia, Turquia, Roma, Egito, Paris, todo lugar aí. E aí o dono da empresa me convidou, olha, vem resolver uns problemas aqui em São Paulo aqui. Aí eu vim. Aí nesse meio tempo eu tava vendo os stories do minha rede social lá e vi o nome Daniela da Mata. Aí o da Mata me chamou a atenção. Eu falei, rapaz, da Mata, quem é que tem o nome da Mata? Entrei no perfil, aí eu vi, tinha Família Catedral. Aí eu entrei no perfil, vi, era uma igreja. Aí eu voltei no perfil, vi, opa, é uma moça. Vi as fotos, não tinha ninguém na foto, nenhum rapaz, nem nada. Eu falei, deve ser solteira. Vou mandar uma mensagem. Rapaz, ousado. Aí eu lembro que a primeira mensagem que eu mandei pra minha esposa foi, moça, você é solteira?
Ok, já começou assim, deu nem um bom dia. Não, porque assim, se eu perguntasse, né, certo. alguma coisa, Você ela sendo comprometida, então eu não... livrar de qualquer mal entendimento, né? Então já perguntei logo porque... Só tem um bom entendimento nesse caso. Aí ela, não, porque aí a gente começou a conversar. E aí eu perguntei onde ela morava, ela falou em Goiás. Aí eu falei, eu moro na Paraíba, mas eu tô em São Paulo. Aí ela, não, eu tô indo pra São Paulo semana que vem. Aí eu falei, nada. Então eu vou ter que dar um jeito de ver você. Aí ela, não, eu tô indo com meu pai. Eu falei, não tem problema. Eu vou... eu vou conhecer você. Aí em Campinas, eu já tô reservando um hotel lá em Campinas agora mesmo. Aí fui pra Campinas. A gente se conheceu num evento lá, da igreja do pastor Angelo Basso, né? Uhum. E a gente saiu para o shopping, ela e o pai dela, a gente começou a conversar teologia, ela afiada, ela pré-milenista, eu a milenista, a gente debatendo, eu falei, rapaz, é essa daqui mesmo. Ela conhece muito a Bíblia mesmo. Ela tá errada, mas ela tem bons argumentos, sabe? Eu falei, é essa daqui mesmo. Ela pelo menos, ela sabe de alguma coisa, né? Uhum. E aí foi quando eu resolvi chegar e pedir, né? Vamos casar, tal. Aí eu falei, olha, mas... Na primeira vez que você encontrou com ela? A gente se conheceu mais ou menos em agosto, né? De 2021, mais ou menos. Agosto, setembro ali. Eu lembro que teve a manifestação de 7 de setembro aqui, na Paulista e tal. E em janeiro de 2022 a gente casou, então 4 meses. Então foi muito tudo... rápido. Muito rápido. Desde conhecer até casar. Aí mudei pra... Doido não é ela. Doido é um pai que deixa um negócio desse. Eu também... Hoje eu tenho filha, né? Então, meu Deus do céu, pra quê, né? Que é isso, né? Tomara que Deus não... né? Olha só. Então, pra resumir toda Aí você vai pra Goiás. Eu mudei pra... Nem foi com em São Paulo, nem voltou pro Nordeste. Terminou indo pra Goiás. A minha intenção era voltar pro Nordeste. Era casar e levar ela. Aí eu vi ela fazendo faculdade, eu não queria interromper os estudos, né? Ela estava na metade da faculdade. Ela assim. é formada em quê? Psicologia. Entendi. E aí você entendeu que não seria bom sair, né? Tirá-la dali onde ela estava. Eu não tenho família para dizer assim, vamos ficar próximo da minha família. Nada. E aí eu fiquei sentindo isso de, poxa, eu vou tirar ela de perto da família dela, né? E outra, ela tá fazendo faculdade, então é melhor eu esperar, orar e ver o que é que Deus vai fazer. E aí as coisas foram acontecendo, né? Veio o Davi, eu fui ficando lá, comecei... Davi é o filho mais velho. Tá comecei... 4 anos hoje, né? 3 anos. 3 anos hoje. Comecei a fazer igual o vereador. Como ninguém me conhecia na cidade, eu tinha que ir passando, pegando na mão de todo mundo, né? Então fiz amizade com todo mundo da cidade lá. E o seu sogro era pastor de uma igreja. Dessa igreja igreja que você já se insere ali, né? Eu vi no perfil dela Família Catedral, a igreja se chamava Catedral da Adoração, né? Certo. Aí, aos poucos, eu fui assumindo o trabalho. Então, aí eu resolvi fazer algumas mudanças, assim, de questão teológica, né? A gente adotou a Confissão de Fé de Westminster, começou estudando o Catecismo de Heidelberg, começou com um básicozinho ali. Minha sogra sempre apoiando também, porque ela pensava o seguinte, a gente viveu a vida inteira na Assembleia de Deus aprendendo errado. Então a gente quer aprender e a gente quer que você ensine e tal. Então a gente começou a estudar junto lá. E assim foi então evoluindo. Você entra na igreja com ele, ele não só lhe dá a filha, como ele ainda lhe permite assumir assim, uma área de ensino da igreja, né? É um sogro maravilhoso, realmente. Aí ficou Igreja Reformada Catedral em Firminópolis. Aí é o nome que vocês adotaram naquela época. E aí começou, teve momento que veio gente de cidades vizinhas lá para conhecer o trabalho, porque pessoas que mudaram do Mato Grosso para o estado de Goiás, na cidade de Paraúna, por exemplo, lá não tem igreja presbiteriana. Aí eles pesquisaram, igreja reformada, acharam Apareceu a nossa. E foram visitar a gente, 50 quilômetros. Então tinha muito disso, o pessoal procurava lá. E aquela crise, né? Você de uma igreja, a igreja já tem o nome Catedral. Sim. Aí você pensa, eu sou o bispo da igreja, né? E eu sou anticatólico, então tá errado isso aqui. Então comecei a orar,
conversar com minha esposa, conversar com meu sogro e minha sogra sobre essa possível mudança, eu ir para a IPB. Vi que seria um desafio e eu queria, desde sempre, vir para o seminário. Eu preciso realmente... Estudar formalmente, né? Ter amadurecer mais e me qualificar melhor pro Sagrado Ministério, porque o Sagrado Ministério é uma coisa muito séria, né? Uhum. Então, eu fiz minha matrícula inicialmente para o seminário de Campinas. Acabei não conseguindo fazer a prova do vestibular. Daí, depois eu fiz a segunda vez para Goiânia. Fiz a prova, passei. Só que, quando eu fui ver os custos, eu falei, não dá pra eu ir pra Goiânia assim, né? E aí um amigo meu aqui do JMC ligou pra mim e falou, Franklin, vem pra cá que aqui as coisas é mais em conta, tal. Eu falei, mas São Paulo, eu já morei em São Paulo, eu sei como é. Uhum. Ele, não, mas aqui pode vir, pode confiar, a igreja aqui dá muito suporte. Eu falei, então eu vou. Aí eu conversei com o conselho, né? E aí o conselho aprovou minha vinda. O conselho dessa igreja? Da igreja, que a nossa igreja ela se tornou congregação. Ah, ok. Da igreja presbiteriana da cidade vizinha, né? Certo, entendi. Então aí o conselho foi e disse, não, vai, né? E eles te enviaram mesmo como candidato ao Sagrado Ministério? Eu não vim como candidato do presbitério. Certo. Mas justamente porque eu não tenho os 3 anos. Os 3 anos. Você está completando esses 3 anos ainda. Isso. Mas eu estou sendo supervisionado pelo meu tutor, o reverendo Mateus, né? Que eu sou muito grato também por... Assim, ele é sensacional, assim, um cara... Que aí é um designado do presbitério para assumir esse campo que vocês entregaram, né? A IPB. Então, eu cheguei no seminário e tô aí, né? Estudando... E como é que surge essa questão do catolicismo para você? Porque... hoje tem sido para você um assunto de grande interesse, né? De mostrar como que o protestantismo, a teologia reformada, ela tem respostas satisfatórias para as perguntas que muitas vezes são levantadas por apologetas, chamado assim, da Igreja Católica Romana, né? Então você até tem recentemente alguns movimentos aí de pessoas que estão saindo da Igreja Presbiteriana, da Igreja Batista e se assumindo católicos, né? Dizendo que estão voltando para a Igreja. Mas quando é que você diz, opa, isso é um assunto interessante, eu quero me debruçar sobre isso, aqui é relevante. Como é que isso acontece? Começou ainda na Assembleia de Deus, quando eu vi alguns amigos indo para a Igreja Católica e eu fui muito assediado nesse tempo. Então, isso me deixou aquela curiosidade junto com aquela insatisfação de... Os argumentos não são, sabe? Para mim, faltava algo nos argumentos, né? Uhum. Que eles usavam mais... Eu via uma certa erudição nos argumentos. Sim. E aí eu comecei a me preocupar com isso e aí eu comecei a procurar material. Na época não tinha nada. Pouca coisa, tinha pelo menos. Pouquíssima coisa. O que eu conheci na época foi o compêndio de teologia apologética. Na época era muito caro. Eu não conseguia comprar, mas pesquisando eu fui descobrindo que existe um oceano de obras. Mas eu dei o ônus da dúvida. Eu comecei a ler os pais da igreja, comecei a ler alguns teólogos medievais, comecei a me interessar, a estudar o latim, comecei a fazer cursos de apologistas católicos, fiz vários cursos aí. Só que eu cheguei à conclusão de que, de fato, né, a Igreja Católica, ela digamos assim, ela definiu alguns dogmas de forma retroativa. Certo. Dá um exemplo. O segundo concílio de Nicéia, ele não era considerado um concílio ecumênico. Ele era considerado um concílio provincial, local. E de forma retroativa a igreja olhou e disse, opa, isso aqui nos dá força argumentativa de dizer que a veneração e a adoração às imagens é permitida, é legal e tudo, mas porque esse concílio aqui definiu. Só que teve concílios provinciais da época também que condenaram o segundo concílio de Nicéia, né? Então... E a igreja depois não deu autoridade católica, né? Isso. Universal, apenas... Então, como os concílios ecumênicos, eles estão acima dos concílios provinciais, então um concílio provincial ele pode definir uma coisa, mas o concílio ecumênico ele tem a autoridade de corrigir aquele ensino de fé ali. Então, quer dizer, uma filtragem posterior, já com interesses de uma igreja que foi tomando um rumo
na época medieval, a gente sabe disso, de distorção teológica, se distanciando das escrituras. E você foi percebendo isso, e ninguém falava, né? E ninguém falava, por exemplo, quando eles disseram para mim, olha, estuda os primeiros cristãos ali, né? Irineu, Inácio, eu comecei a pesquisar. As obras católicas, assim, em si, eu lia os argumentos, eu de certa maneira, eu estava sendo convencido ali, né? Só que eu falei, pronto, eu fiz o papel de estudar os argumentos católicos, agora eu preciso ver o outro lado. Eu não posso simplesmente dizer, é isso aqui mesmo e pronto, acabou, então vou seguir esse caminho. Então comecei a ver os autores da Reforma que responderam àqueles argumentos. Então, pessoas contemporâneas. Exatamente. De argumentos que foram levantados contra a Reforma e que depois foram respondidos pelos reformadores, não é isso? Isso. Por exemplo, no século XVII, a gente teve vários grandes teólogos que debateram com o cardeal Bellarmino, que foi talvez o maior erudito da Igreja Católica do século XVII, né? Eu acho que ele debateu com quase todo mundo, né? Ele debateu com luteranos, anglicanos. Até hoje ele é considerado uma espécie de campeão da Igreja Católica, né? E eu comecei a ler as obras respondendo o cardeal Bellarmino. Certo. Né? Muitas delas em inglês, outras em Pode latim. dizer algumas para os nossos Por exemplo, tem ouvintes aqui? O Sinopsis Papismi do Andrew Wylet. Certo. Eu acho que eu tenho lá 9 volumes dele. Ok. Cada volume 600 páginas mais ou menos. Tem o Daniel Fitley, que é pouco conhecido, tem uma obra que o título é, assim, eles eram muito ruins para dar o título dos livros. Enorme, né? Não era do marketing, né? Ou era grande demais, ou era tipo, transubstanciação explodiu. Então, tipo assim. E essa obra é sensacional dele. Então, vários outros autores, o próprio William Ames, por exemplo, ele escreveu uma obra contra Francis Suarez. Então, a gente tem muitos autores, né? O próprio William Trask, que foi o que presidiu a Assembleia de Westminster, escreveu uma obra contra o Francis Suarez, né? Que é um jesuíta, né? Um grande metafísico. Ele, de fato, era um grande intelectual. O Gilberto Voetius chegou a dizer que onde o Suarez acerta, ninguém é melhor do que ele. Mas quando ele erra... Interessante. É tipo assim, quando ele erra, também ninguém é pior do que ele. Sim. Então, assim, a gente tem vários grandes autores, né? E eu comecei a ler ali, por exemplo, a questão das falsificações, que eu não... Lendo as obras dos pais da igreja por si, você não vai desconfiar que é possível que tenha ali algumas interpolações nas obras dos pais da igreja. Vou te dar um exemplo. Vou pensar aqui num exemplo aqui bem comum. Pronto, as próprias cartas de Inácio de Antioquia. Certo. Nós temos 15 cartas de Inácio. Inácio é segundo século? Terceiro século? Mais ou menos ali. Das 15, a academia hoje considera apenas 7 das cartas autênticas. Outros filólogos vão dizer que apenas 3. O Philip Schaff vai dizer, olha, para mim 3 é autêntica. 3? 3 cartas das 15. Das 15. O consenso acadêmico é que 7 são autênticas. Okay. Tem uma que é chamada de recessão curta, a média e a longa. Né? E a tendência do copista, quando vai copiar, é acrescentar texto, não diminuir. Sim. Então, e existe isso, né? O número de palavras, isso tudo é analisado. E outros, tem um filólogo muito erudito, acho que ele morreu em 2011, talvez o maior especialista em Inácio de Antioquia contemporâneo, chamado Robert Joly. Ele chegou a dizer que nenhuma das cartas de Inácio são autênticas. Ele fez um estudo e ele trouxe uma reviravolta aí na academia, mostrando, olha, a gente pode desconfiar de todas elas. Certo. Só para a gente contextualizar e colocar um pouquinho a conversa no chão. O que isso implica para o debate entre protestantes e católicos? Ajuda o nosso ouvinte agora implica a entender. Porque por exemplo, vamos supor que as 7, vamos aceitar as 7 cartas de Inácio ali como autênticas, né? Os trechos dessas 7 que a gente está considerando aqui que são autênticas, os trechos que falam lá que
nós devemos honrar ao bispo como a Jesus Cristo, que esses trechos não estão no original. Certo. Os trechos que estão muito redondinhos, que favorecem a Igreja Católica... É questionável. Então, vamos colocar aqui uns passos para trás. Muitas vezes, o apelo histórico, né? Como o católico médio, e até mesmo aquele mais estudioso, ele não consegue apelar a uma exegese bíblica, porque muitas vezes vai se debruçar na teologia católica por modificações, então ele apela à história, né? Então ele vai dizer assim, olha, não, você tem que entender que essa interpretação que você está mantendo, protestante, ela é uma inovação, porque a igreja sempre creu assim. Aí, para provar a igreja sempre creu assim, vai fazer um apelo à paz da igreja, tais quais Inácio de Antioquia. E uma das teses mais controversas para nós, protestantes, é exatamente a autoridade papal. Exatamente. Que essa é requerida pela Igreja Católica e, obviamente, questionada pelos protestantes. E, para fundamentar essa teologia, eles apelam para personagens como Inácio, que diz no texto, vamos dizer assim, em português, na versão autorizada pela igreja, Exatamente. Que você tem lá o trecho dizendo, olha, o bispo de Roma, ele detém aí uma autoridade tal e qual a de Cristo, né? Aí vai falar de uma espécie de comediação, uma coisa nesse sentido. Bom, o problema, que é isso que você está colocando aqui agora, é que quando você vai para a academia, então não é bem o católico estudando, é o acadêmico debruçado por anos ali, fazendo análise de manuscritos, em geral, até mesmo, vamos dizer assim, entre aqueles mais conservadores, não se consideram esses textos, essas citações, como de fato de Inácio, mas antes, uma interpolação posterior, muito provavelmente já da Idade Média ali, da Alta Idade Média, quando o bispo de Roma tinha que ter autoridade mesmo, se não fosse isso... Já ali nos primeiros séculos, né, a gente tem o caso do bispo Estevão, o bispo de Roma, na controvérsia donatista, ele reivindicando essa autoridade de confirmar, como eles dizem, de confirmar a fé e tudo mais. Sim. E a resposta dos bispos da África foi convocar um concílio, que é o concílio de Cartago, e condenar o bispo de Roma. Cipriano... O que é inimaginável se você considerar que, de fato, a visão católica da época, ou melhor, a visão cristã da época, era que o bispo de Roma, ex cátedra, né, falando da sua autoridade, era inquestionável, porque é inspirado por Deus. O próprio Cipriano de Cartago, ele era um donatista. Foi ele que convocou esse concílio. E ele condenou Estevão ali nesse concílio. Teve o concílio de 397, se eu não me engano, também de Cartago, né? E que é muito usado pelos católicos, inclusive, para dizer, olha, tá vendo aqui, ó, acho que é no cânone lá 34, 39, não lembro, que ele vai listar quais são os livros da Bíblia. Aí tem Judite, Tobias, Macabeus. Sim. E no finalzinho, tem lá, e ao nosso colega e bispo Bonifácio, seja consultado para confirmar esse cânone. Aí é a prova, é o checkmate. Tá vendo? Olha, eles decidiram isso aqui. Dar a palavra última. E quem vai dar a última palavra é o Papa. Só que Bonifácio só se tornou bispo em Roma em 418, mais ou menos. Anos depois. Ele não tinha essa autoridade. 20 anos depois. Então ele nem bispo era. Né? Então, assim, alguma coisa aconteceu aí. Ou esse texto foi interpolado, alguém acrescentou. E é o que alguns estudiosos vão dizer, que esse cânone não faz parte do original ali, daquele concílio específico. Fizeram interpolação e fizeram mal, porque colocaram numa data que não faz nem sentido historicamente. Cita... tem um que cita Agostinho, Ipsis Litteris, que é o 9º tratado do Evangelho de João. Cita, só que Agostinho só escreveu... séculos depois. Então, assim... vários problemas como esse eu fui identificando, eu fui podendo perceber que existe muita coisa de errado. A obra Cidade de Deus e Agostinho, do livro 17 ao 22, é cheio de interpolação. Então, as obras dos pais da igreja
sofreram interpolação, e muitas vezes na própria época deles, porque eu já li Clemente reclamando que alteraram a carta dele, né, para defender a heresia lá e tudo. Então existiu esse problema. E a igreja, ela se sentiu na autoridade, né, de revisar essas obras no século XVI ali e XVII. Você pega, por exemplo, você sabia que trechos das obras do cardeal Caetano, que foi o cardeal que foi designado pelo Papa para entrevistar Lutero e tentar conter o avanço da reforma ali. Sim, na de Worms, né? Exatamente. Ele teve trechos de suas obras retirados e colocados no Index do Expurgatório. A igreja censurou porque ele estava muito protestante ali, estava defendendo algumas coisas que estavam muito próximas ao protestantismo. Não só ele, o cardeal Contarini também. Tiveram trechos de suas obras extraídas ali, removidas e colocadas no Index, para esconder o posicionamento daqueles teólogos ali. E dentro do Index, você vai encontrar lá, tem uma parte lá, são várias colunas, aí tem lá, Augustinho, por exemplo. Várias frases. Frases que tem a expressão sola fide, por exemplo. Então eles vasculharam as obras de Agostinho. Aquilo que parecia ser uma das doutrinas protestantes, eles estavam tirando pelo motivo exatamente de se parecer demais com o protestantismo. A Epístola 55 de Cipriano, por exemplo, eles acrescentaram a palavra purgare, para dar a entender que ele estava defendendo o purgatório. Então, muitas coisas aconteceram nesse sentido. Não só de tirar, mas como de acrescentar também trechos para adaptar ali, para dizer, olha, isso aqui vai ficar mais católico, digamos assim. Por exemplo, aquela famosa frase, Roma locuta est, causa finita est, né? É uma falsificação, é uma interpolação. Agostinho não disse isso. O contexto ali, né, é o contexto do pelagianismo, né? Sim. Com Zósimo e tudo mais. E você vê Pelágio e Celestino, que foram condenados na África, foram condenados pelos bispos da África, eles recorreram a Roma. E o bispo de Roma, Zósimo, queria anular a decisão dos bispos da África. Certo. E aí os bispos da África falaram, não, aqui não vai anular nada, né? Aí eles entregaram o relatório da condenação para Roma. Só que depois... Que era fundamentado na argumentação de Agostinho. Exatamente. Só que depois o outro Papa foi lá e revisou isso, né? Aí, como depois o Papa deu a questão favorecendo os bispos da África, aí Agostinho falou, a causa está encerrada. Né? A causa está encerrada. A gente já mandou os relatórios dos conselhos à Igreja de Roma, a causa está encerrada. Então eles não... ele não está fazendo doutrina, ele está contando o que de fato aconteceu. Aí o que o católico fez? Colocou Roma locuta est, causa finita est, ou seja, Roma falou, a causa está encerrada. Eles acrescentaram um trecho para falar, olha, foi quem definiu a questão, foi Roma, quando na verdade o bispo de Roma queria anular a decisão dos bispos da África. Então, quando eu fui percebendo tudo isso, eu comecei a questionar se o catolicismo ele tinha boas intenções de realmente levar a pessoa para a fé católica, escondendo essas coisas, porque eu sempre zelei muito pela honestidade intelectual. Então, sempre tem um jeitinho de dizer, olha, isso aí não foi bem assim e tal, mas eles nunca admitem que, de fato, isso aconteceu. Interpolações nas obras dos pais da igreja, muitas obras de Agostinho, a gente pode dizer que está contaminada. Teve vários, não vou lembrar dos nomes deles, vários censores da Inquisição, né? Eles fizeram adaptações, por exemplo, confissões, como se fosse uma obra dedicada a Maria, né? Então, assim, eles foram fazendo isso, e engraçado que algumas dessas obras também caíram no Index Expurgatório, né? Então, fui notando toda essa tentativa de reescrever a história, mudar os fatos, esconder algumas verdades. Por exemplo, o cardeal Caetano, ele tinha uma visão, assim, em algumas questões muito próxima à de Lutero. Apesar de ter sido esse inquiridor, né, ali no momento da Dieta de Worms. Agora, você
preocupou-se, né, muito com as questões da ordem filológica e histórica, mas me fala um pouquinho, e eu acredito que para os nossos ouvintes faz muito sentido também tentar compreender quais são as doutrinas que nós poderíamos dizer serem aquelas que são as colunas da Igreja Católica Romana. Quais são essas doutrinas que fundamentam a fé católica e que, obviamente, contrastam com a fé evangélica protestante? Essa discussão ela é muito complexa porque parte do objeto formal da fé, né? O objeto material é o que nós cremos. Por exemplo, eu creio que Deus criou o céu e a terra. Então, isso é o objeto material. O objeto formal é o porquê nós cremos nisso. Nós cremos nisso porque Deus assim o revelou em sua palavra. O católico, além da palavra de Deus, eles têm digamos assim, uma segunda fonte de revelação, né? Que é a tradição, que é definida pelo Romano Pontífice. Porque a tradição, você só dizer que é uma tradição da igreja, não vai dizer de fato que aquilo ali é uma tradição. O Papa precisa confirmar, os irmãos, né, a igreja inteira. O chamado magistrado, né? O magistério extraordinário. Certo. E porque aí, só para ajudar, você tem uma espécie de 3 colunas, né, que fundamentam a verdade, não é isso? A tradição, o magistério e a escritura. Só que no final das contas é o solo eclésia, é só o Papa, o magistério da igreja. Até porque dentro da visão católica a escritura é da igreja, a tradição é da igreja, portanto é a igreja que vai por dizer meio o que o que é a tradição e qual a interpretação da Bíblia que... E existem vários problemas em relação a isso, que tange a questão do objeto formal, né? Eu, por exemplo, lendo Robert Baronius, né, que foi um teólogo escocês, ele vai trabalhar muito, inclusive essa questão de, por exemplo, que eles dizem que o protestante, para que ele aceite algumas coisas, tem que estar na Bíblia, e se não está na Bíblia, não aceita, porque para ele o sola escritura, então tudo tem que estar na Bíblia, e obviamente não é essa a interpretação do sola escritura que nós damos, mas é isso que eles dizem. Então, se o protestante ele crê que algo deve estar na Bíblia e a Bíblia é um compilado de livros inspirados e a Bíblia não tem uma lista de quais livros são os livros inspirados, então como é que ele pode confiar que o livro de Mateus é de Mateus e é inspirado por Deus? Então ele precisa de uma fonte externa que vai dizer que aqueles livros ali são inspirados por Deus. Só que, inclusive, a gente até postou um artigo lá sobre isso, né? A gente quem? O Centro Cultural. Você precisa dizer. Que ter vamos supor que a gente tivesse um livro da Bíblia que tivesse uma lista de todos os livros que fazem parte da Bíblia e que fossem inspirados. Isso não resolveria o problema. Porque como é que eu vou saber que aquele livro que lista esses livros é inspirado? Eu preciso de uma outra autoridade. Ad infinitum. Então, eles gostam de criar problemas que nunca serão solucionados. Né? A epistemologia católica ela é toda enviesada, os pressupostos são enviesados. Tudo parte de questões que realmente não tem como a gente... É por isso que o Francisco Soares, né, ele é considerado um grande metafísico, porque ele articula muita coisa de uma pequena questão, ele cria várias distinções, vai criando camadas daquela coisa ali, só que existe um aspecto dentro da tradição reformada que a gente prefere a coisa mais simples. Né? Por exemplo, a doutrina da justificação pela fé somente. Ela não é uma coisa que surge no século XVI. A gente tem vários autores já na Idade Média, os pais da igreja,
E também a gente tem as escrituras, além do Novo Testamento, a gente tem o Antigo Testamento falando isso. Isso. Quando a gente pergunta assim, qual boa obra Adão teve que fazer para receber uma justificação da parte de Deus? Para se tornar mais justo diante de Deus? Nenhuma. Então, a justificação pela fé, ela é uma doutrina antiga. Né? Há várias outras questões, assim, os sacramentos, por exemplo, o número dos sacramentos. Certo. No Antigo Testamento, a gente tem o batismo, aliás, tem ali a circuncisão e a Páscoa. E esses sacramentos foram administrados de várias maneiras, né, no decorrer da história da redenção. Paulo vai falar isso no capítulo 10 de 1 Coríntios, né? Que eles foram batizados na nuvem no mar, comeram e beberam de uma mesma comida e bebida. É interessante que Paulo vai dizer, e essas coisas foram feitas por meio de uma figura, foram feitas por figura, né? Que é a palavra, eu acho que no grego ali é tipos. Então, ele fala que a rocha é Cristo. E, veja, a palavra de Deus é a palavra de Deus. Deus não pode mentir. Toda a palavra de Deus é verdadeira. Se o próprio texto está dizendo que a rocha é Cristo, então, ou a gente tem que ir para o sentido literal, dizer que Cristo se transubstanciou ali de alguma maneira. Uma pedra. E, portanto, eles conseguiram comer e beber da carne e do sangue de Cristo, porque o entendimento reformado é que a carne e o sangue de Cristo já era, de certa maneira, já tinham os benefícios ali do Antigo Testamento, embora não fossem como no Novo Testamento, né, que é mais de Cristo, né? Ou você vai para o aspecto de signo e coisa significada, né? Então, por exemplo, a posição luterana, ela é uma posição que vai dizer que o corpo e o corpo e o sangue de Cristo está oculto ali no pão. A substância está ali junto com o pão. Só que isso tem um problema metafísico, porque dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Então, o corpo é uma substância, Cristo e Cristo inteiro é outra substância ali, né? O corpo dele é um corpo igual ao nosso, né? Da nossa substância. Então, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Como é que o católico resolve esse problema, essa tensão? Dizendo, não existe a substância do pão. A substância do pão, ela é convertida na substância corpo, alma e divindade de Cristo. Apenas um acidente. E aí, se mantém os acidentes ali. Existem vários problemas em relação a isso. O Tomás de Aquino vai tentar provar isso partindo do efeito para a causa. Dizendo assim, olha, lá na questão, acho que da partir da questão 75 a 77 da Suma Teológica, ele vai dizer, assim como o efeito depende mais da causa primeira do que da causa segunda, Deus, que é a causa primeira tanto dos acidentes como da substância, pode sustentar os acidentes sem um sujeito. E ele está fazendo um apelo aqui à onipotência divina, dizendo, olha, Deus tem poder de fazer isso dessa maneira, né? Qual é a resposta reformada a isso? Porque parece ser um argumento irrefutável. Fazer o apelo à onipotência divina é você dizer assim, olha, você não pode questionar que Deus é poderoso e ele pode fazer esse milagre. Certo. Né? Eu acho que o que melhor respondeu essa questão foi o próprio Vermigli, né? Ele falou que os sacramentos são obra da graça e não da natureza, né? Não é algo natural, é algo sobrenatural. Certo. E como é obra da graça, o poder divino que opera em um sacramento é o mesmo poder que opera no outro. Então, se você pergunta a um católico, no batismo, vocês são revestidos de Cristo e Cristo inteiro, e você pergunta a ele, a água é transubstanciada? Ele vai dizer não. Tá, João 20:22 diz lá que Cristo soprou sobre os discípulos e eles receberam o Espírito Santo. O Espírito Santo foi comunicado. Mas o sopro não foi transubstanciado. Então Deus tem poder de comunicar o Espírito Santo através de um sopro sem transubstanciar o sopro, e Deus tem poder de comunicar graça ali no batismo sem transubstanciar a água. Por que Deus precisaria transubstanciar o pão e o vinho para comunicar a sua carne e sangue? Então, a forma que Vermigli responde isso é dizer, olha, o que acontece é que a coisa significada é apreendida pela fé através de uma ação sobrenatural do Espírito Santo. E me parece ser também a posição de Calvino. Né? Então, a posição reformada, ela não nega a presença real, ela não nega que algo é
comido e bebido ali. Ela só nega uma presença substancial, mas ela não nega que há uma comunicação da carne e do sangue de Cristo. Uma coisa interessante, né, para a gente poder pontuar algumas questões explicatórias aqui. A doutrina católica romana, ela defende, né, essa transubstanciação, que é exatamente essa transformação que ocorre na hóstia, como eles assim o chamam, que é naquele momento em que o sacerdote, né, o padre, ele levanta, né, a hóstia e ele tem que dizer os ditos, né, este é meu corpo, né, e a partir daquele momento há uma transformação, sendo aquele objeto que outrora era apenas de trigo, sendo agora constituído do corpo de Cristo, ainda que ele pareça... Corpo, alma e divindade. Isso, perfeito. É bem pontuado. Corpo, alma e divindade, portanto, o Cristo por inteiro, naquela hóstia, ainda que pareça uma hóstia. É por isso, né, talvez aí os nossos ouvintes que já tenham sido católicos nem sabem disso, porque isso está dentro da ordem de uma complexidade que muitas vezes o católico médio nem mesmo tem noção. E é por isso que a hóstia ela é adorada, né? Porque eles entendem que Cristo está ali né? De fato. É Ele, né? E, portanto, faz todo sentido que eles se curvem diante da hóstia, faz todo sentido que eles elaborem toda a missa em torno da hóstia. Isso, portanto, ocorre não apenas naquele momento, mas na sequência, quando o sacerdote ele quebra a hóstia, agora é Cristo sendo sacrificado, né? O seu corpo está sendo ali partido como foi na cruz. E isso, a missa, portanto, se torna um momento de sacrifício de Cristo. O Cordeiro está sendo sacrificado novamente. Então, a missa, ela é não apenas uma lembrança da morte de Cristo, mas ela é a morte de Cristo novo. É isso que torna a visão protestante um olhar para isso como, de fato, um abandono completo da visão, de fato, que é o sacrifício de Cristo e o culto. Não é isso? Isso. Tem uma coisa bem interessante, você falou aí, que pelo fato deles acreditarem que a transubstanciação é uma verdade de fé, ela é uma verdade de fé que está acima da razão. Portanto, os sentidos não conseguem apreender, nem a razão humana, portanto, você tem que só crer. Naquilo ali, porque a igreja assim ensina. E por conta disso, eles adoram a hóstia. Mas existem outros pontos que vão trazer uma implicação que eu acho que é bem problemática para a própria doutrina católica dos sacramentos. Por exemplo, no Concílio de Trento, na 7ª sessão, acho que no cânone 11, vai dizer que para que um sacramento seja válido, seja considerado válido, ele depende da intenção do padre de fazer o que a igreja faz. É discutido se essa intenção é uma intenção virtual, uma intenção atual ou uma intenção habitual. O cardeal Bellarmine tem a tendência de dizer que deve ser uma intenção atual, no ato, enquanto o próprio padre está ali consagrando, né, ele precisa ter a intenção de fazer. Se o padre não tiver a intenção correta, a hóstia não é transubstanciada. Então é muito fácil, por exemplo, os católicos caírem em uma idolatria, porque um católico ele não pode ter certeza, uma certeza de fé de que quando ele recebe o sacramento, aquele sacramento ali foi de fato ministrado, conferido, porque depende da intenção do padre. E aí discutido que tipo de intenção é necessária. Se a pessoa for um pouco além, porque a ordem no catolicismo é um sacramento. Sim. Né? E aí, vamos só colocar algumas questões aqui. O Concílio de Trento é o concílio que ocorreu na Contra-Reforma, após, né, o movimento de Reforma Protestante, quando a Igreja Católica resolveu responder aos protestantes, e é ali que tem as anátemas, né, contra aqueles que creem na justificação pela fé somente. Né? Então, só para contextualizar aqui aqueles que estão nos ouvindo, que talvez não saibam o que é o Concílio de Trento. Mas você também falou uma coisa que é a ordem. Mas o que é a ordem? A ordem é a ordenação. Isso, a ordenação. Consagração ao episcopado. Isso, então, nos 7 sacramentos,
você tem dois caminhos, né, para o católico. É o caminho do casamento, o caminho da ordem, e ele recebe, então, o sacramento do casamento, se ele quiser seguir a vida leiga, e o caminho da ordem, se ele quiser seguir a vida sacerdotal. Então, a ordem, quer dizer, a ordenação ao sagrado ofício, né, como eles assim o chamam, ela é um sacramento. Um sacramento. Uhum. E aí é onde o padre, ele recebe tanto a sucessão apostólica, né, porque a sucessão apostólica ela é transmitida e conservada por meio do sacramento da ordem. Uhum. Mais precisamente, isso está mais concentrado nos bispos, né? Mas é através desse sacramento que o padre tem a autoridade de consagrar e transubstanciar o pão. Tem esse carisma que ele recebe, né? Uhum. Só que aí é que está o grande problema. Se a gente questiona, né? Eu citei uma vez lá no Centro Cultural, tem um artigo que eu escrevi, falando justamente desse problema de exigir que se tenha uma intenção correta e você não consegue ter certeza de que o padre que está conferindo ali o sacramento, ele está tendo a intenção correta na hora dele. Então, no final das contas, a pessoa vai ter uma dúvida eterna, né? Dúvida eterna em relação a tudo. Isso, desde o sacramento. O que salva é a participação contínua nos sacramentos da igreja. Uhum, sim. Confissão, Eucaristia. Sim, porque a salvação, ela é da igreja. E a igreja, ela confere essa salvação essa graça por meio dos sacramentos, né? Por meio de tudo que está acontecendo. Então, no final das contas, eu estou entendendo o seu raciocínio, é que no fim das contas, o fiel não tem garantia nenhuma. De zero, nada. Zero. Nem mesmo o padre. Nem mesmo ele pode ter sido ordenado adequadamente, porque aquele que lhe ordenou, quer dizer, aqueles que lhe deram a sucessão apostólica na teoria, não usaram a intenção adequada, portanto, nem mesmo ele pode ser um sacerdote devidamente instituído. E já existiu casos que eu vi aí em entrevistas, né, um padre que já tinha feito alguns casamentos, já tinha dado a absolvição a algumas confissões. Perdeu o direito de fazer. Ele descobriu que o batismo dele não foi válido. Então, todos os sacramentos que ele conferiu foram nulos. Tudo é anulado, né? A vida dele inteira foi anulada. Exatamente, porque ele não foi batizado adequadamente. Então, se ele não recebe o sacramento da ordem de forma adequada, então ele não tem o poder de transubstanciar o pão, ele não tem o poder de absolver ninguém do pecado. E o pior, mesmo que ele receba de forma válida, se ele mesmo não tiver a intenção correta, não tem como o pão se transubstanciar. No final das contas, né, o que a gente observa, desde a questão da ordem da autoridade, de dizer que o texto sagrado tem autoridade porque a igreja diz, mas que livro, que texto que a igreja está dizendo, qual a autoridade última, aquele apelo ao infinito, como também essa questão da intencionalidade. No final das contas, toda a doutrina católica e prática católica, ela cai num grande vazio. Ela cai numa situação de total assim, inutilidade, poderia se dizer assim, o que no final das contas, né, a gente pode observar como que ela, por um reductio ad absurdum, né, como ela, por uma redução do absurdo, ela está fadada à falha. Ela não tem como ser verdadeira, porque até mesmo aquilo que a comprova não tem uma comprovação que ela mesma requer para isso. Exatamente. Gilbert de Genebrardo, ele vai dizer que do século IX ao século XI, no período que é chamado de o período das investiduras, né, quando os imperadores germânicos eles nomeavam os papas, ele diz que durante 150 anos, 50 bispos de Roma foram nomeados de forma ilegítima e a eleição canônica foi abolida da igreja. Então, não existia um papa de fato durante 150 anos. O que tornaria a igreja inexistente. Porque por 150 anos morreu muita gente e quem estava vivo não tinha mais condição de ter sido recebido. Como é que se preserva não tem preservação. O sacramento da ordem? Como é que se preserva a sucessão apostólica? Como é que se preserva os sacramentos se não existe a figura do papa ali para
assegurar essa unidade, né, universal da igreja. Não tem como. Então, a própria história vai mostrando que muitas doutrinas da Igreja Católica posterior, tentando, de forma retroativa, introduzir... Você pega, por exemplo, no próprio século XV ali, ele faleceu, na verdade, em 1506, que é o Bandelos de Castronovo, ou então Vicente Bandelos, como alguns chamam, né? Ele era chefe da Ordem dos Dominicanos. Ele era um grande erudito católico. Ele escreveu uma obra... lá na introdução da obra, eu comecei a ler, eu parei na página 40, uma obra de 200 páginas, e demorei alguns meses para ler porque está em latim, né? Então, assim, ele diz que ele vai citar 260 pais da igreja, teólogos medievais, papas, peritos em direito canônico e escolásticos contra a Imaculada Conceição de Maria. Então ele cita o cardeal Caetano, por exemplo, que também... E é um escrito interno, né? Não é um protestante que está escrevendo, Exatamente. Até porque ele morreu antes da Reforma Protestante. Antes da Reforma. Então, assim, vários deles... você pega, por exemplo, Juan de Torquemada, que era outro dominicano, que era contra a Imaculada Conceição. Tem vários autores, né? E hoje os acadêmicos, tanto em relação ao papado, quanto em relação à Imaculada Conceição, à veneração às imagens, hoje a academia... A gente não está falando de apologética de internet, a gente está falando dos acadêmicos, né? Sim. Que vai falar das censuras, das interpolações. Eles hoje reconhecem tudo isso. Sim. Que não existia uma ideia de infalibilidade nos primeiros séculos da igreja, que não existia nem essa concentração toda na pessoa do Papa, né? Essa autoridade toda na pessoa do Papa. Tem um padre chamado Danilo Mondoni, tem um livro dele chamado O Cristianismo na Antiguidade. Esse livro, assim, ele é um padre jesuíta, né? Eu tenho um problema... Só da pessoa ser jesuíta eu já tenho um problema já com ele. Deixa eu explicar para quem está nos ouvindo o que é o plano jesuíta, porque até nós estamos, inclusive, numa cidade que foi fundada por jesuítas, né? Exatamente. São Paulo. O jesuíta, a Companhia de Jesus, ela é fundada por Inácio de Loyola e ela é criada com o objetivo específico de fazer calar os reformados, né? De fazer calar os protestantes. O Papa dá essa missão a Inácio de Loyola, que diz, não, deixa chá comigo, que joga no peito e vou. E ele tinha, né, por objetivo contrastar a fé católica com a fé protestante e reformada. Daí você tem grandes nomes do jesuitismo, como você já mencionou, o Francisco Soares, o Luiz de Molina, que eram pessoas que tinham grande conhecimento teológico, filosófico, etc., e que foram grandes campeões do catolicismo contra o protestantismo. E é engraçado que eles dentro da própria Igreja Católica são considerados sempre pelagianos pelos dominicanos. Sim, aí houve toda a briga, né, entre dominicanos que usavam Tomás de Aquino, né, os tomistas, com os molinistas, que eram os jesuítas, até que o Papa resolveu dizer que, olha, os dois estão certos e ninguém brigue mais. foi a decisão papal, né? Ninguém brigue, os dois estão certos. Ainda que, obviamente, uma posição não pode se pôr em pé junto à outra, porque as duas se contradizem. Um detalhe para aqueles que nos ouvem é que Armínio, quando vai propor a sua reforma dentro da igreja reformada holandesa, para fazer modificações da confissão belga, ele se baseia muito nos escritos de Molina. Exatamente. Ainda que não por escrito, né? Assim, Molina disse isso, mas ele tinha lido os escritos de Molina, e é muito fácil perceber que muitas das argumentações que Armínio propõe, depois os arminianos vão usar corriqueiramente, ela está fundamentada no molinismo, né? Então, por que os reformados holandeses tiveram tanta dificuldade com Armínio? Não tanto por causa da doutrina, mas porque ela tinha um cheiro de catolicismo. Porque não era um cheiro, né? Na nossa terra é uma caatinga, né? Tinha uma caatinga de catolicismo, e para um holandês que estava saindo a força da coroa espanhola, que era católica mais do que o Papa, né? O Filipe II e a Maria Sanguinária da Inglaterra, aceitar, né, um pastor que fosse meio católico era inadmissível, né? Então, assim, tudo isso está envolvido dentro da reforma, e é claro, não gostar dos jesuítas é algo que é permitido para os protestantes. O padre Danilo Mondoni, nessa obra Cristianismo na Antiguidade, na página 79,
Ele fala exatamente assim, ó. Nada se sabe da atividade de Pedro em Roma. E, historicamente, é constatável que até o ano 140, a comunidade cristã de Roma não foi dirigida por um episcopado monárquico. As listas dos sucessores de Pedro datam os fins do segundo século e apoiam-se mais em concepções teológicas do que em investigações históricas. Ou seja, ele está admitindo... Não há documento, né, para isso, né? Que não existe prova nenhuma de que Pedro foi bispo em Roma, que o papado já existia nesse período. Nada, não existe nada. Tanto que o próprio Newman vai admitir isso. Enquanto os apóstolos estavam na Terra, não existia Papa. Newman é cardeal, né? Exatamente. Cardeal John Newman. Muito conhecido pelos católicos, porque ele era um bispo anglicano e veio a se tornar um católico, né? Isso, ele era bispo anglicano e veio a se tornar católico, escrevendo em favor da igreja de Roma, etc. e tal. Então, ele mesmo, que é conhecido como um grande apologista, né, católico, não admitia que houvesse ali uma fundamentação tão histórica para o bispado de Pedro, como você está dizendo aqui, não é isso? Exatamente. Isso é reconhecido por quase todos. Então, o papado ele foi se desenvolvendo com o tempo. Uma vez me perguntaram, já que não existia papado, então como ele surgiu, né? Como o papado nasce, qual é a origem do papado? A minha resposta uma vez foi assim, a gente não sabe o momento exato que uma comida apodrece. Ela vai apodrecendo lentamente, progressivamente. Então começou com Estevão, que começou Estevão, você está falando, é o bispo, né? Bispo de Roma. Aí os bispos foram lá, condenaram ele. Aí foi havendo essa necessidade. Sim. Aí no século IX em diante começou as falsificações, as falsas decretais. É claro que não é fácil, historicamente, você fazer toda essa montagem cronológica. Mas até dá para fazer algumas, vamos dizer assim, conclusões, né? Ainda que não totalmente verificáveis. Por exemplo, você tem uma igreja que está numa cidade mais importante do império. O imperador reconhece agora como cristão. É natural que a igreja que o imperador é membro, ela tenha uma importância maior do que a igreja do seu Zé, né? Então, é natural que com o tempo, a igreja de Roma, ela vá ganhando um status entre as outras igrejas, porque o próprio bispo, isso é, o pastor de Roma, da igreja de Roma, ele não podia ser qualquer um, porque ele ia pregar para o imperador, para a família do imperador, para os outros membros ali, né, do Império Romano. Portanto, havia uma exigência maior e, consequentemente, este começa a ganhar um peso maior de sua palavra, até o momento que você vai chegar na Alta Idade Média, quando aí você tem, de fato, uma disputa de poderes, que vocês falaram das investiduras, que é a disputa entre os reis da França, os reis da Inglaterra e o próprio papado, né, que aí você tem todo um debate quem é que ordena quem. Porque se o rei ele é ordenado, né, ele é coroado pelo Papa, então o Papa tem poder sobre ele. Mas se o Papa é escolhido pela a comunidade ali do Império, então o Império tem poder sobre ele. Inclusive, os primeiros conselhos foram convocados pelos imperadores. Então, havia uma força civil, né, muito grande ali dentro do contexto, porque de fato era isso, né? O Império Romano, ele tinha um poder absoluto, né? Então, os imperadores, eles tinham poder sobre tudo, sobre o culto, etc e tal. Então, assim, claro, há muitos outros detalhes pra gente pensar aqui, mas Frank, nós vamos caminhando para a nossa conclusão de hoje, porque eu acho que a gente precisa de um programa para falar mais do catolicismo e talvez até a gente destrinchar questões que vão fazer com que o nosso ouvinte possa ainda ter mais força para compreender melhor a visão protestante e também como responder, caso seja necessário, a algum dos argumentos que são levantados pelos católicos. Mas, para não deixar os nossos ouvintes aqui sem um lugar para correr, eu queria que você nos apresentasse um pouquinho da editora João Calvino. Eu tenho 2 livros aqui, para aqueles que nos assistem, então eu vou mostrar aqui. Tratado sobre a Verdadeira Teologia, do Franciscus Június, e o Inovações da Igreja Católica Romana, do Carlos
Colette. Eu imagino que esse segundo seja muito importante para quem quer se aprofundar um pouquinho mais na apologética contra, né, o catolicismo. Fala um pouquinho para a gente da editora, como foi que ela surgiu e o objetivo dela. A editora surgiu em 2020, justamente com... A gente, antes da editora, tinha um site, né, onde eu traduzia artigos, sermões puritanos e postava lá. E um amigo falou, por que você não compila esses sermões e publica em formato de livro? Eu nem sabia que era possível fazer isso. Né? E aí a gente publicou a primeira obra, que foi 12 sermões sobre Gálatas, de João Calvino. E eu fiquei surpreso com a quantidade de pessoas que procuraram e compraram o livro. E a editora começou assim, né? Com essa preocupação de fornecer o material que parecia que nunca ia chegar nas prateleiras das livrarias e dos seminários e tudo mais. E a gente tinha essa vontade, então juntou um grupo de voluntários para fazer as traduções, né, as edições, a capa, a diagramação, tudo. E as coisas foram evoluindo, porque a gente foi profissionalizando isso. Então, os tradutores da Cultura Cristã, da Vida Nova, da Fiel, de outras editoras, foram entrando em contato e a gente foi fechando com eles, os mesmos capistas que fazem trabalho para essas editoras também, a mesma gráfica. Então, a gente foi profissionalizando mais, justamente no objetivo de trazer essas obras para que se tenha mais da rica tradição reformada, porque ela é infinitamente assim, é muito grande a quantidade de obra que existe dos puritanos, né? E também fornecer e dos reformadores, né? Por exemplo, você citou Vermigli, que é pouco conhecido, mas ele é contemporâneo de Calvino. Contemporâneo de Calvino. Então e ele foi um dos teólogos mais consultados pela Assembleia de Westminster. Então, ele tinha uma visão da predestinação muito, assim, muito até mais elevada do que a de Calvino, né? Sim, porque era mais, vamos dizer assim, mais sistemática, né? Estava mais organizada. Calvino, a gente, às vezes, tem dificuldade de entender algumas visões dele, porque, às vezes, ele diz uma coisa, diz outra, fica ali no meio do caminho. Então, ele foi um dos teólogos mais consultados ali na Assembleia. Então, a gente tem vários autores que deram uma contribuição muito grande dentro da tradição reformada, são pouco conhecidos, né? Eu já falei aqui, o William Ames, graças a Deus, uma editora publicou uma obra dele, né? Sim. A gente tem vários... por exemplo, o Richard Baxter. Ele tem várias obras anticatólicas. Várias. Você encontra o Spurgeon se preocupando com isso. Spurgeon escreveu obras anticatólicas, né? Que não foram publicadas, eu não sei o porquê ainda. Mas a editora não só publica coisas anticatólicas, né? Então, por exemplo, esse mesmo, que é o Tratado sobre a Verdadeira Teologia, é mais abrangente do que isso. Ele vai falar o que a teologia, se existe uma verdadeira teologia... É um prolegômeno, né? É um tratado de prolegômeno, introdução à escolástica da disciplina da teologia. Então você tem aqui aquilo que seríamos assim, a teologia sobre a teologia, né? Um estudo sobre a teologia por ela mesma, né? Lá nos Estados Unidos, para quem vai iniciar o seminário, é um dos livros obrigatórios lá. Então a editora ela tem esse objetivo. A gente vai publicar obras sobre metafísica, sobre lógica, sobre apologética, sobre a vida cristã no lar, por exemplo, culto doméstico, sermões, catecismo. A gente quer publicar obras que sirvam para toda a classe da igreja, seja o seu Zé e a Dona Maria, que tem uma pouca formação teológica, etc. Mas querem só devocionais, querem só um fundamento teológico, até o acadêmico que vai querer ler uma coisa assim mais robusta. A gente publicou a primeira obra do Octavius Wislum, por exemplo, aqui no Brasil, que quando eu perguntei ao Bick se valeria a pena, o Bick falou que era um autor de cabeceira dele. Sim. Porque é um autor pouco conhecido. Ele era considerado pelo próprio Spurgeon como o maior pregador de sua época. Imagina só, Spurgeon, o príncipe dos pregadores, dizendo, olha, tem um cara aí que... Então, assim, ele pregou na abertura do Tabernáculo Metropolitano lá em Londres, né? Então, assim... Que é a igreja do Spurgeon, né? Exatamente. E o Joel Bick, que você mencionou, o pastor Joel Bick, é um dos grandes nomes, né, da teologia puritana, vivo, né? Escreveu bastante coisa e é professor lá do Puritan, que é o seminário puritano lá em Grand Rapids. E nessa obra, por exemplo, que a gente publicou, O Seu Minha Porção, é uma das poucas obras que toda vez que eu leio me faz chorar. Tem um momento da leitura, você está lendo um devocional de 30 dias,
que ele tem uma frase dele que eu nunca vou esquecer. Ele fala assim: e Deus, quando não tinha mais como dar prova do seu amor por nós, ele se deu. Então eu achei isso muito bonito e glorioso, assim, imaginar que o tamanho que é a obra da redenção, né, da nossa salvação em Cristo. Então, esses autores, eles eram muito devotos. Então, a minha preocupação também está nessa questão de levar a igreja a ter uma vida mais devota, suprir uma necessidade que tem na área de apologética, acadêmica também, mas o principal objetivo da editora é realmente ajudar a igreja, beneficiar a igreja. E assim, eu não sei até quanto tempo a gente vai continuar o trabalho, mas a gente está fazendo porque realmente editor é muito complexo, essa questão de... Mas eu sempre vejo o benefício que é saber que, por exemplo, tem muitos colegas que falam: olha, estou usando um livro na minha monografia, estou fazendo aqui no meu TCC, estou tá ajudando. E quem queira comprar material, tem o site editora. Exatamente, é joaocalvinopublicações.com.br. E lá vai ter acesso ao que vocês já publicaram. Algumas coisas estão para serem republicadas, né? Tem sempre ali a questão das tiragens. Não é fácil, né? É um custo alto. Quem pensa que dá para ficar rico com editora, é mais fácil se endividar, né? Tô quase chegando nisso aí, nessa parte. Mas graças a Deus, Deus tem abençoado o trabalho da editora e a gente está com outros projetos aí. O Centro Cultural também, para a gente publicar artigos de forma gratuita. O pessoal vai entrar lá e vai ler vários artigos. Já existe, tem o Coalizão, tem o Ministério Fiel, tem o Voltemos, que fazem esse trabalho, mas a gente quer também fazer um trabalho mais voltado à questão apologética e acadêmica, pelo menos no Centro Cultural, para realmente o pessoal ter onde procurar. E tem um site, é isso? O Centro Cultural João Calvino. E em breve pós-graduação também. A gente está abrindo um instituto também. Se chama Instituto BESA. Os cursos que a gente vai oferecer, eles são credenciados pelo MEC, então a gente já tem o registro de um curso que é o de Bioética, Biodireito e Defesa da Vida Humana, que está sendo coordenado pelo Dr. Hélio Angotti Neto. É o primeiro curso pró-vida protestante do Brasil. Então, a gente está muito feliz de começar esse projeto. Realmente é um trabalho assim, que eu considero muito importante entrar nessa área, né, de bioética, biodireito. A gente está também se organizando para lançar um curso de pós-graduação de latim clássico. Ok. Então, o reverendo Stefano Alves está ajudando a gente nesse processo aí. Tem o Júlio Pardo também, que é lá da igreja do Jonas Madureira, que já tem mestrado e é latinista, então ele vai montar o curso com a gente. E tem o reverendo Tiago Cunha, que é irmão do reverendo Olisvan Cunha, que é assim, outro cara sensacional, né? Que eu conheci lá no Pará também. Então, a gente está pensando em alguns cursos que podem ajudar, porque tem excelentes cursos de grego, de hebraico. Eu acho que o latim é importante. Estudar um pouco da educação cristã clássica, artes liberais, é muito importante porque está tendo uma ascensão de escolas cristãs também, clássicas, no Brasil. Eu acho que isso vai ajudar de alguma maneira nesse trabalho que está sendo feito no Brasil inteiro, né? Eu sempre digo assim, não era para eu estar fazendo isso, porque eu não tenho a mínima capacidade nenhuma de fazer. Mas me incomoda muito não ter ninguém fazendo. Se alguém começasse a fazer, eu ia fechar as portas e dizer, não, deixa aí, Deus vai abençoar. Porque realmente é o que eu vejo que a igreja está precisando hoje. Sim. Amadurecer um pouco mais, ganhar um pouco mais de espaço nessas áreas, por exemplo, bioética. O único curso que eu conheço que é bom, que é conservador, é um curso católico. Então, eu falei, por que não a gente criar um curso pró-vida? E aí já tem site para isso ainda não, né? Isso a gente ainda está montando o site. Vai sair para as inscrições, etc. Uma coisa mais no próximo, né? Esse site, aliás, o curso, esse de bioética específico, né? A gente vai lançar após as eleições, porque o medo é de... mexer com a... porque é um curso pró-vida, a gente vai
enfim, a gente... Pode mexer com a coisa aí. Então, essa ideia vai ter de filosofia, eu quero ver se eu consigo organizar um de metafísica, apologética reformada. Então, pegando desde a escolástica ali, levar para a apologética mais contemporânea, né, com Van Til, Doiver e outros também. Uhum. Então, a gente fazer esse panorama assim, geral, né, de algumas... Por exemplo, filosofia patrística medieval. Você for fazer uma pós-graduação lato sensu, ou você faz lá na Faculdade Mar Atlântico, ou você faz no Mosteiro de São Bento, ou você... Eu não consigo ver protestantes entrando nessa área. Eu acho que é uma área que precisa ser explorada para a gente ganhar espaço e ter voz também, né, nessa discussão de filosofia medieval ou teologia medieval. Por quê? Porque se a gente deixar só os católicos atuarem, eles vão reescrever tudo. Então a gente vai ter que acabar aceitando o que eles vão ditar para a gente. Certo. Mas se a gente fizer a pesquisa e encontrar, por exemplo, como eu falei, o Bandelos, o Dominicano, né, do século XV já, entrando no século XVI, morreu em 1506, ele escrevendo uma obra contra a Imaculada Conceição, a gente tem pelo menos um grande teólogo da Igreja Católica. Dentro, né, interno. A gente tem, por exemplo, o Ansel Gansford, que morreu em 1489, que tem uma história muito engraçada dele, que ele foi ao Vaticano porque o Papa se incomodava muito com ele, porque ele pregava contra as doutrinas da Igreja Católica. E, veja, ele faleceu em 1489, não havia acontecido a reforma ainda, né? Sim, é anterior. Mas ele era tão santo, tão piedoso, que o Papa tinha medo de mexer com ele. Dizer, olha, vamos tentar comprar ele, traz ele aqui para o Vaticano que eu quero conversar com ele, né? E aí falou, olha, você pode escolher o que você quiser. Ele mesmo, então eu quero uma Bíblia em hebraico e o Novo Testamento em grego. Aí o Papa falou, você poderia ter pedido qualquer coisa. Por exemplo, o cargo de cardeal eu te daria. Ele falou, mas eu quero a palavra de Deus. Porque mais vale a palavra de Deus do que uma bula papal. Então, assim, esses autores precisam ser estudados, explorados. A gente tem muitos autores que viveram na Idade Média que já eram contra essas inovações da igreja. A gente não conhece muito bem eles porque não tem gente pesquisando sobre isso. Então, o objetivo do Instituto é talvez incentivar essa pesquisa, né? O estudo, o conhecimento, né? Por exemplo, o curso de latim vai ser obrigatório fazer uma tradução de um texto latino, uma tradução comentada, explicando tal, aquela coisa toda. Benção. Então, tem uma jornada aí, né? Muito rica. A igreja brasileira precisa disso. E eu espero, meu irmão, que Deus te abençoe. Né? Os seminários voltar a ter o latim, eu acho que não tem por causa da escassez de professores, né? Mas, sim, não é fácil encontrar alguém que dê então, aula. Então, ter no nosso meio latinistas, pessoas da área mesmo atuando, vai ser muito importante para a formação acadêmica. Sim. Eu espero que Deus, por sua graça, conceda, né, que esses cursos venham à tona e nós tenhamos aí mais pessoas preocupadas, né, em fazer uma boa teologia fundamentado na história, fundamentadas naquelas questões que hoje muitas vezes ficam bem aquém, né, bem distantes daquilo que o pessoal geralmente vai, né, estudar. Então, como latim e os escritos medievais e até mesmo alguns escritos da escolástica protestante. Mas então, que eu queria agradecer muito Amém. Por sua vinda. Ficou com gostinho de quero mais. Acho que a gente precisa marcar de novo com você para você vir tratar de mais questões sobre a teologia católica e os desafios da apologética que nós temos enquanto protestantes, mas a gente fica para um próximo encontro. No próximo eu me preparo, pelo menos, para estar aqui, né? Porque eu vim na raça. Sim. Mas é isso mesmo. Deus abençoe. Faz parte desse bate-papo mais à vontade, né? E informal. E você que for conosco até agora, nós esperamos que você tenha sido edificado. Por favor, curta, compartilhe aqui o nosso vídeo, outros vídeos do nosso canal no YouTube e também venha conhecer um pouco da nossa plataforma Telmídia, que é a plataforma de streaming onde nós temos ali séries, filmes cristãos que certamente podem edificar você e a sua família. Até o próximo episódio, se Deus assim permitir. Até mais.